Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Deus amado, bondoso Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, pedindo que a palavra do Senhor nesta noite venha alcançar o nosso coração, a fim de que seja guardada na lembrança, na memória, para ser utilizada, para ser obedecida sempre que for necessário. Rogamos que o Teu Espírito que habita os nossos corações venha nos conduzir na meditação, tanto para quem prega a palavra como para quem a ouve, a fim de que o Senhor aplique no nosso coração as Tuas verdades e a fim de que o Senhor desperte em nós o desejo por Te servir com todo o nosso coração e acima de tudo. Comungue conosco também enquanto celebramos a ceia do Senhor, para que nossa fé seja fortalecida e nós tenhamos plena convicção de que conhecemos o Deus vivo e verdadeiro e não simplesmente uma doutrina que foi escrita num papel que nós chamamos de crença. Nós Te amamos e queremos Te conhecer com mais intimidade. Por isso queremos pedir também que o Senhor nos santifique, nos separando para Si, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, no livro 7 Necessidades Básicas da Criança, escrito pelo Dr. John Drescher, ele conta 3 parábolas, lá no último capítulo, é um livro fino, um booklet desses que a gente coloca no bolso, que fala a respeito de 7 necessidades que a criança tem. A última delas, por uma questão climática, ele coloca que a criança tem necessidade de Deus. E ao fechar o livro, na conclusão, ele conta 3 parábolas. As parábolas dizem mais ou menos assim: eu tomei uma criança pela mão e eu tinha o dever de levá-la até o Senhor, mas eu achei pesada a tarefa por medo de fazê-lo e por lembrar-se do poder esmagador que Deus tem. Tudo que eu pude fazer foi o mais rápido possível falar a respeito de Deus para aquela criança. De forma brusca e às vezes até assustadora, eu mostrei para ela que o trovão era de Deus e mostrava o seu poder, que a enchente era de Deus e mostrava o seu poder, que Deus era muito grande, que Ele era muito poderoso. No fim do dia, quando chegamos no local onde Deus havia combinado de eu entregá-la para Ele, quando eu disse: eis aí o Senhor, ela estava com tanto medo que se escondeu atrás de mim. Segunda parábola: tomei uma criança pela mão e tinha o dever de levá-la até o Senhor. Achei a tarefa pesada demais para mim. Era tanta coisa que precisava ser dito a respeito de Deus e havia tão pouco tempo, então eu procurei o mais rápido possível falar de todas as coisas. Passamos apressadamente por vários lugares e lemos várias histórias e contamos sobre várias coisas que Deus tinha que fazer. No fim do dia, quando chegamos no lugar combinado para que ela fosse para Deus, e eu disse: eis aí o Senhor, ela estava tão cansada, estava tão exausta que ela adormeceu nos meus braços. Terceira parábola: tomei uma criança pela mão e tinha o dever de levá-la ao Senhor. Que tarefa maravilhosa, que privilégio receber isso das mãos de Deus. Como que eu poderia mostrar o quanto que era bom conhecer a Deus? Então eu resolvi mostrar para ela tudo que Deus havia feito, e saímos pela rua, pelas campinas, mostrei para ela um ninho de passarinho com seus ovos e disse: olha, foi Deus quem fez. Nós fomos até o rio, molhamos os nossos pés na água, bebemos um pouco da água pura e fria e fresca, e eu disse: olha, foi Deus quem fez. Andamos por aqui, andamos por ali, sempre eu procurava uma oportunidade de dizer para ela que aquilo que era bom e que nós estávamos experimentando, tudo tinha sido Deus que havia
feito. No fim do dia, quando chegamos no lugar combinado para que ela conhecesse o Senhor, mal eu apontei o dedo para o local onde ela estava, ela soltou da minha mão e foi correndo para os braços do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler aqui de Efésios, ele nos aponta a direção desse caminho, dessas 3 parábolas. Como que nós temos vivido a tarefa de conduzir nossos filhos para Deus? Como que os irmãos aqui são solteiros e ainda não casados, têm pensado a respeito disso? Será que algum dia eu vou ser pai? Será que algum dia eu vou ser mãe? Ou será que a minha mente vai ficar cheia dessas coisas que a gente vê nas novelas, na televisão, e às vezes até nas brigas domésticas dentro de casa, quando a mamãe fala, homem é tudo igual, é tudo mau caráter, ou quando os maridos dizem, mulher é tudo igual, sempre dissimulada, de forma que você olha para si mesmo e fala assim, eu ser mãe, eu ser pai, que história é essa? Eu não quero esse negócio na minha vida, não. No entanto, a palavra de Deus diz que quando nós somos chamados para a tarefa de ser pais, de ser mães, nós somos chamados para partilhar daquilo que Deus ama e do seu projeto eterno para as pessoas. A pergunta básica que Efésios capítulo 6 levanta para nós, pais, homens e mulheres, e para nós filhos que somos educados pelo Senhor e que algum dia seremos pais, a pergunta é a seguinte: para quem que nós educaremos os nossos filhos? Muitos dentre nós, inclusive cristãos, acham que nós temos a tarefa de educar nossos filhos para a vida. E aí nós escolhemos as tarefas deles, as escolas onde eles vão estudar, até as roupas que eles vão vestir, pensando os lugares onde eles vão frequentar, pensando em entregá-los algum dia para esta vida. Mas quem lê as Escrituras com seriedade, entende e percebe rapidamente que nós não educamos nossos filhos para a vida. Nós educamos nossos filhos para Deus. A nossa tarefa principal, até mesmo a educação, a escola na qual eles vão estudar, tudo isso é organizado, é preparado para que eles possam conhecer um pouco mais adiante e depois servir a Deus permanentemente, conhecendo o Senhor. Quando você apresenta seus filhos para o batismo aqui na igreja, você faz alguns compromissos com Deus e com a igreja. E um dos compromissos que me chama muita atenção é aquele compromisso que diz que nós, pais, devemos dar ou mandar dar a educação necessária para que nossos filhos venham aprender a ler e a escrever para ler a Bíblia. E uma das experiências mais marcantes que eu tive com as minhas meninas em casa foi quando, fazendo o culto doméstico, nós pedimos para que elas lessem a Bíblia pela primeira vez. E eu guardo lá no fundo da minha memória, nitidamente, o dia que a Lívia, abrindo a Bíblia, leu um versículo inteiro das Escrituras sozinha no culto doméstico. Naquele dia, a sensação que nós tivemos é que parte da nossa tarefa e parte das nossas promessas estavam ali se cumprindo. Para quem que nós educamos nossos filhos? Para nós mesmos? Para o mundo? Nós os educamos para eles mesmos? Paulo nos chama aqui para nós aprendermos a educar os nossos filhos para Deus. O versículo de número 1 declara que seu filho ou sua filha está debaixo da sua autoridade, autoridade tanto do pai quanto da mãe, porque o texto diz que os filhos devem obedecer aos seus pais, e pais aqui, a palavra traduzida por pais é a palavra progenitores, ou seja, tanto o pai quanto a mãe devem receber honra e obediência dos seus filhos. O texto também ensina que o filho obediente, ele deve honrar o seu pai e a sua mãe constantemente. Honra teu pai e a tua mãe, diz o verso 2, que é o primeiro mandamento com promessa, e o objetivo dessa obediência aos pais é que Deus vai abençoar os seus dias e vai fazer a sua vida longa na terra. Quando Paulo repete esse mandamento aqui, ele diz, é o primeiro mandamento com promessa. Quando você lê lá a tábua dos 10 mandamentos, o único mandamento que diz que se nós fizermos alguma coisa, imediatamente Deus nos abençoará, é o quarto mandamento que diz, honra teu pai, aliás, o quarto mandamento que diz, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem
e sejas de longa vida sobre a terra. E nós, à medida que vamos envelhecendo, achamos que honrar pai e mãe é uma tarefa para criança pequena, com menos de 14 anos de idade. Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar nossos pais até o dia em que eles vierem a falecer. Honrá-los sempre. Honrar é dar o devido valor. Honrar é cuidar deles quando eles não tiverem mais forças para subir e para descer, quando não tiverem mais condição de trabalhar, plantar e colher e coisas desse tipo. A Bíblia chega a dizer que se nós não cuidamos dos nossos pais, nós nos tornamos piores que os incrédulos. Se nós abandonarmos nossos pais na velhice, nós estamos nos comportando piores do que aqueles que não conhecem a Deus e a Jesus. Nós devemos honrá-los e cuidar deles o tempo todo. Mas eu queria me concentrar nessa noite, principalmente no versículo 4. O versículo 4 diz: E vós, pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Há 2 mandamentos claros para os pais aqui nesse texto. Primeiro, que eles não devem provocar os seus filhos à ira. E segundo, que eles devem educá-los de conformidade com os princípios da palavra de Deus. Quando Paulo menciona aqui que os pais não devem provocar os seus filhos à ira, ele escolhe uma palavra diferente da palavra que ele escolheu no versículo de número 1. No versículo de número 1, ele escolhe uma palavra que pode ser traduzida literalmente por progenitores, pai e mãe, como o conjunto daqueles que deram à luz a uma criança. Mas no versículo 4, ele usa uma palavra que quer dizer pai, o marido, a palavra páteres. E vós, pais, vós, maridos, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo está reconhecendo aqui o papel de cabeça do marido. E o papel de cabeça do marido não é só para exigir da esposa submissão, comida na hora certa, roupa lavada, passada e tudo arrumadinho em casa. Tem também muitas obrigações. Nós vimos no domingo anterior que uma delas é exatamente cuidar das suas esposas como cuidam de si mesmos. E ter uma postura de liderança cristã e apropriada para com a disciplina, para com o ensinamento e para com o cuidado dos seus filhos. Agora, uma pergunta justa que nós devemos fazer é: quando que nós, pais, provocamos os nossos filhos à ira? Em Colossenses, Paulo diz que é para que os nossos filhos não fiquem desanimados na tarefa de viver. Algumas sugestões que vale a pena você pensar sobre elas. Quando é que nós provocamos nossos filhos à ira? Quando nós exigimos deles mais do que eles podem fazer. É muito comum, quando nós recebemos visita em casa, nós queremos que nossos filhos pequenos se comportem como gente grande, como adultos. É claro que todos nós temos uma ou outra história para contar de como que a gente pediu um segredo para eles e eles nos colocaram em saia justa ali na maior facilidade. Mas essa é uma questão. Um pastor, uma vez, dando aula para nós no seminário, lá quase 30 anos atrás, ele disse: você quer saber como é que está a vida dos casais da igreja? Pergunta para o filho deles que tem 5, 6 anos de idade, como é que o papai trata a mamãe? Ele não vai mentir de jeito nenhum, ele vai contar tudo. Não precisa nem de interrogatório. E às vezes é isso mesmo que acontece. Mas pais tratam muitas vezes seus filhos num padrão acima da média. Aquela criança que está ali tentando ainda, como é que segura esse garfo, meu Deus do céu? E os pais já ficam ralhando, batendo e brigando com o filho porque ele não consegue segurar o garfo direito. Quando deixa um copo de vidro cair e quebrar. É claro que em casa não pode ter aquele negócio de que quebrou e esconde para o papai e mamãe não ver. Lá em casa isso aconteceu uma vez e nós pegamos a coisa quebrada, colocamos sobre a mesa e dissemos para nossa filha: filha, nós nunca vamos bater em você e nem brigar com você se você quebrar alguma coisa. Mas não pode esconder. É você que tem que dizer para nós que quebrou.
Ela tinha aprendido com uma empregada que tinha quebrado um negócio e estava com medo que eu fosse descontar no ordenado dela, aí escondeu e minha filha aprendeu o negócio também. Então, às vezes nós exigimos dos nossos filhos que se comportem além do que eles têm condição. E isso provoca os filhos à ira, provoca crianças pequenas, adolescentes e jovens muito mais. Eu me lembro quando a gente era adolescente lá em Anápolis e nós morávamos numa casa que tinha um quintal grande e tinha um galinheiro. E no domingo era dia de comer frango. Naquela época comer frango era comida nobre. Hoje é o comum. Mas naquela época comer frango no domingo era um negócio. Só que a gente tinha que pegar o frango. Então a gente acordava lá às 8 horas da manhã e a minha mãe dizia assim: vai lá buscar 2 frangos. A família era 10, então tinha que ser 2. E a gente corria aquele galinheiro inteiro para pegar esses 2 frangos. De vez em quando a minha mãe aparecia. E não sei por que ela sabia pegar aquele negócio na maior moleza. E aí a gente apanhava lá do frango, ela pegava o frango, colocava ele debaixo do braço. Eu só tenho homem mole na minha casa, eu não sei o que acontece. E às vezes ela fazia isso na frente dos outros, o que era pior. E a gente ficava assim: por que ela consegue e a gente não consegue, meu Deus do céu? Qual que é o treinamento, né, para essas coisas? Mas, às vezes, a gente humilha os filhos na frente dos outros. Você é burro, você não sabe, você não aprende, puxa a orelha. Meu pai tinha mania de chamar a gente de palhaço de roda e de chapéu atolado na frente das outras pessoas. Ainda bem que não era um palavrão pior. A gente acostumou com o palhaço de roda e o chapéu atolado, a gente até achava que estava de bom tamanho. Mas exigir mais do que se pode fazer, dependendo da idade, dependendo do treinamento, dependendo da instrução, provoca as pessoas a ira. Já viu quantas vezes você brigou com seu filho e disse: mas eu não sabia que era para fazer desse jeito. Você não tinha explicado, ou não tinha explicado direito. Brigar com eles na frente dos outros, que é muito comum. Não, se é para brigar com os filhos, vai lá no cantinho, chama depois numa conversa. Faça desse jeito. Não reconhecer o seu trabalho quando ele fez bem feito. Nós temos mania de sempre colocar um defeito ou outro naquilo que nossos filhos fazem. Compará-los com os outros. Ah, o filho do Beltrano é que sabe fazer, ele que é obediente, você não. Não deixá-los escolher, mas sempre escolher por eles. Esse é um negócio que mexe muito com as mães, né? Mãe, eu quero vestir verde. Não, mas você vai vestir azul. Por quê? Porque eu quero, sou sua mãe, estou mandando, cala a boca. Aquele negócio de colocar 2 filhos de marinheiro, 2 menininhas de princesa, tudo igualzinho. E tem hora que os filhos ficam arara com essas coisas. Não deixá-los escolher. Uma das coisas que eu gostava muito da minha mãe, que ela tinha que criar 11, de vez em quando, na hora do almoço, ela chegava para um e falava assim: o que você quer comer hoje? É claro que sempre era batata frita, né? Mas ela perguntava para a gente: o que você quer comer hoje? E ela deixava a gente escolher o cardápio. E ela fazia, e era muito bom, e a gente achava bom aquilo, de poder participar de uma forma ou de outra das coisas. Às vezes, e porque ela deixava a gente escolher, a gente aprendeu até a comprar e levar para ela fazer para a gente positivamente. Filhos ficam irritados quando a gente ignora a sua opinião. É claro que a gente não vai fazer tudo que os filhos querem, e esse é um dos grandes pecados da nossa época. Filhos mandam nos pais o tempo todo. Uma prova disso basta olhar para algumas igrejas. Ah, por que você não está frequentando mais a nossa igreja? Não, é porque a escola dominical daquela outra igreja é melhor, eu quero uma escola dominical melhor para o meu filho, então eu vou para lá. E a gente precisa acordar para esse tipo de questões relacionadas à educação dos nossos filhos. Ouvir as suas opiniões naquilo que diz respeito ao seu crescimento natural. Essas coisas, de uma forma ou de outra, podem nos levar a provocar os nossos filhos à ira, e a palavra de Deus diz que os pais devem evitar esse tipo de comportamento. É claro que tem hora que os nossos filhos ficarão irados, e eles ficarão irados porque são pecadorezinhos, querendo espaço para cometer mais pecados. Mas naquilo que é justo,
naquilo que tem a ver com o seu programa educacional para a vida e para a saúde do seu filho, é importante que você aprenda a discutir com ele para que ele aprenda a crescer. Na primeira igreja que eu pastoreei, havia um irmão que ele dava tarefas para os filhos, tarefas de crescimento. Ele dava tarefas que exigia deles criatividade, ele dava um grupo de livros para que eles lessem durante o ano, ele dava uma lista e depois ele deixava escolher livremente mais um ou outro. O fato é que aqueles meninos, eles só saíam bem na escola e eles aprenderam por si mesmos a buscar a profissão que eles queriam, e até onde eu sei, hoje, depois de 30 anos que eu fui pastor deles, eles continuam trazendo alegrias para os seus pais. Lá em casa mesmo, a gente estabelecia alguns critérios com respeito à nota. A gente dava lá um prêmio para uma nota maior e não deixava de dar prêmios para notas boas que fossem menores. Tem pai, e eu vivi isso com meu pai uma vez, meu pai, ele gostava de dar prêmios para a gente se a gente tirasse 10 em matemática. Mas era só matemática. E matemática nunca foi o meu forte. Eu gostava de português, mas ele não dava prêmio para quem tirava 10 em português. Ele dava para quem tirava 10 em matemática. Ele era eletrônico, ele trabalhava com isso. Quase todos os meus irmãos, boa parte deles, foram trabalhar com meu pai na oficina eletrônica dele. Mas eu nunca quis aquilo. Falei para meu pai, eu não vou trabalhar com o Senhor. Nas férias nós íamos trabalhar com ele, eu passava maus pedaços. Então, quando as minhas filhas nasceram, eu falei, olha, não vou dar prêmio só para matemática. Vou dar prêmio para outras coisas também. E nisso a gente foi trabalhando com elas as profissões que elas escolheram e que quiseram trabalhar. E elas tinham aquela segurança de que elas estavam escolhendo, que elas estavam fazendo o que elas queriam fazer. A gente tutelava, a gente dava alguns conselhos e algumas dicas, mas no final as escolhas foram delas. E graças a Deus, no que diz respeito à profissão de cada uma, elas nos têm honrado no que diz respeito a essas coisas. Se não devemos provocar nossos filhos à ira, nós devemos também, pelo contrário, educá-los nos princípios de Deus, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina aqui, ela tem o sentido positivo de oferecer ensinamento. E a palavra admoestação, ela tem um sentido negativo de repreender quando escolher o caminho errado. As duas coisas têm que estar associadas na educação dos nossos filhos. Agora, o critério que determina como que a disciplina será dada, que tipo de disciplina será dada, como admoestar, por que admoestar e como fazê-lo, é fazer tudo isso no Senhor, na disciplina e na admoestação que procede do Senhor, não das nossas ideias particulares. É isso que o texto quer dizer, que nós temos um manual de educação para os nossos filhos. Aqueles irmãos que têm filhos pequenos ou filhos entrando na adolescência e ainda não leram Pastoreando o Coração da Criança, do Dr. Ted Tripp, eu queria aconselhar você a ler. E você que é solteiro e um dia vai se casar, leia esse livro antes de ficar grávido do seu filho. Pastoreando o Coração da Criança. Nós gastamos muito tempo tentando pastorear o comportamento dos nossos filhos na presença dos outros. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que procurar, assim como Deus procura, sempre alcançar o coração. Por quê? Porque Provérbios diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Se nós alcançarmos o coração dos nossos filhos para Deus, todo o resto será ajustado. Essa foi uma conversa que eu tive com a minha filha mais velha, quando ela resolveu se afastar da igreja e de Deus, como ela tem andado ultimamente. Eu disse, filha, escolher afastar-se de Deus é um caminho no qual o papai e a mamãe não poderão andar com você. Nós estamos andando em outro caminho. Neste caminho eu não vou com você. Neste caminho você vai sozinha. Agora, quando você perceber o quanto que esse caminho é escuro, é ruim e é mentiroso, nós vamos estar atrás de você e vamos te buscar onde quer que você esteja, para que você saiba que andar longe de Deus nunca faz mal. E muitos comportamentos ruins que ela passou a praticar na vida dela, e às vezes a gente ficava irado com ela por causa daquilo, e tínhamos conversas dolorosas de marido e esposa em casa, a gente sempre
voltava e batia nessa mesma tecla. Essas coisas, esses comportamentos periféricos, eles mudarão assim que o Senhor voltar a ser o primeiro e o central no coração da vida dela. Por isso, pais têm que buscar para os filhos, não é simplesmente comodidades ou aparência diante dos outros. Os pais têm que buscar para os filhos que eles sejam alcançados por Deus no seu coração, onde eles tomam decisão, onde eles amam, onde eles gostam das coisas. E alcançar o coração de um filho é um mistério complicadíssimo, meus irmãos. A única pessoa que sabe como chegar direto no coração de alguém é Deus, porque é Ele que tem a capacidade de mudar o coração, é Ele que tem a capacidade de inclinar o coração. Então o melhor que nós podemos fazer é falar de Deus com naturalidade, é falar de Deus com liberdade, é comemorar as vitórias de Deus na nossa vida, para que os nossos filhos vejam e se interessem e perguntem quando é que esse Deus vai habitar inteiramente o meu coração. Eu me lembro quando a minha caçula chegou em casa depois de ter participado de um acampamento da igreja há 5, 6 anos atrás. E ela disse para mim: pai, mas servir a Deus é tão bom. Eu nunca mais vou deixar de servir a Deus na igreja. Porque quando a gente serve a Deus na igreja, parece que Deus chega mais perto da gente. Quem disse isso foi minha filha. E quando ela me falou isso, eu me lembrei de 1986, quando eu cheguei a essa mesma conclusão na minha vida. Eu era presidente da mocidade, fazia tudo errado. Parece que nada dava certo. Mas quando a gente fazia aquelas programações da mocidade, que hoje os nossos jovens fogem de ter responsabilidade com elas, e a gente tinha que visitar e a gente tinha que comprar não sei o quê, e a gente tinha que pagar não sei aonde, e a gente tinha que convidar não sei quem, e aquilo ficava nas nossas costas, e a gente tinha que resolver, porque não tinha pastor auxiliar, não tinha conselheiro, era o pastor que dizia, vai lá e faz, e a gente fazia. Então, naquele ano, sendo presidente da mocidade, nós começamos a organizar programações, e de repente a gente começou a ver Deus agir no meio das programações. A gente fazia tudo esquisito, tudo errado. O pastor vivia dando bronca na gente porque não era do jeito certo. Mas uma coisa a gente percebia, que Deus estava perto. Que de repente a gente ia comprar um negócio e Ele mandava a gente na pessoa que ia dar o desconto que a gente precisava, sem a gente pedir. Eu me lembro que um dia eu saí com o pastor para fazer compras de acampamento. Vocês sabem o que é isso? E aí nós fomos no mercado municipal de Anápolis e rodamos, não tinha nada que a gente achava o preço bom. De repente um senhor segurou meu braço, do nada, não conhecia ele não me conhecia. Eu estou vendo que vocês estão andando para lá e para cá, eu acho que eu tenho as coisas que vocês querem comprar. Foi o único que fez isso naquele mercado. Nós estamos querendo comprar algumas coisas. Ele nos levou para o armazém dele e compramos arroz, feijão, aquelas coisas de acampamento, tudo, e ele nos ofereceu um bom preço. No final da conversa, nós descobrimos que ele também era evangélico, depois que tudo já estava negociado e resolvido. Aí de repente chega um rapaz na nossa igreja que era gerente de uma distribuidora de bebidas, e ele fala: olha, vocês vão levar o refrigerante para o acampamento, não vão me pagar, vai ser tudo consignado, vai pagar o que vender lá, menos uma despesa. E assim foi. E a gente via Deus abrindo as portas e fazendo as coisas, e fazendo com que as conexões acontecessem, e no final de tudo, foi uma bênção aquele acampamento. No culto de fogueira, que antigamente era tradição, todo acampamento terminar numa noite com culto de fogueira, a gente estava lá, e sem mais sem menos eu comecei a chorar lá naquele culto de fogueira. E fui lá na frente dar o meu testemunho. E no ano seguinte eu fui para o seminário. Eu já tinha decidido ir, mas naquele lugar, naquela hora, vivendo tudo aquilo e vendo Deus mexendo nas coisas ali, parecia que era o melhor momento, e Ele me quebrantou, e foi uma experiência única e minha com Deus, para poder falar para as pessoas. E eu tinha 17 anos de idade.
Nunca é tarde para a gente experimentar isso. E nós, pais, podemos proporcionar possibilidades e oportunidades para que os nossos filhos experimentem essas coisas. De financiar, de incentivar, de argumentar por que vale a pena e depois colher os frutos disso na vida de cada um deles. Quando é que nós, então, educamos os nossos filhos segundo os princípios de Deus? Quando nós lhes ensinamos e aplicamos a disciplina que vem de Deus e não a que nós inventamos para nós. A disciplina positiva, ela vem por meio do ensino. E a disciplina negativa, para nós cristãos, ela tem a ver com o uso da vara. O uso da vara é algo meio que estranho para nós hoje em dia. Tem até lei no nosso Congresso dizendo que não pode nem dar uma palmadinha, quanto mais usar uma vara. Agora, quando a Bíblia fala de vara, a Bíblia está falando de uma vara, ela não está falando de um cacete, nem de um porrete, nem de um cinto do lado da fivela, nem da sandália havaiana batida na boca e coisas desse tipo. Uma igreja que eu pastoreei, uma senhora perdeu a paciência com a filha na hora de vestir a roupa para ir para a igreja. Minha filha começou a resmungar demais, ela pegou a sandália havaiana, aquelas que não soltam as tiras, vocês sabem qual que é, e paf, no rosto. Engole o choro. E foi para a igreja. Na hora que a menina estava lá cumprimentando o pastor, o rosto começou a ficar vermelho, até aquela bolinha da sandália apareceu na boca dela. E o pastor, o que é isso? E a mãe teve um sério problema. A Bíblia não fala que é para sair batendo de qualquer jeito nos filhos. Tem um lugar certo, um negócio chamado bumbum. E a Bíblia diz que é para fustigar com a vara, não diz que é para bater com o porrete. Quando eu fui pastor em Goianésia, e aí eu morava lá na casa pastoral, a casa pastoral fica no fundo do terreno da igreja, e no fundo da casa pastoral tem um pé de amora que já está morrendo faz tempo. Aí eu fui para o conselho e pedi ao conselho permissão para passar uma motosserra naquele pé de amora, porque ele estava já morrendo mesmo. E o conselho, 2 presbíteros disseram, de jeito nenhum, pastor. Aquele pé de amora lá é patrimônio da igreja, porque eu apanhei várias vezes com vara daquela amoreira. 2 presbíteros da igreja. E aí o pé de amora está lá até hoje, morrendo, mas está lá. Porque é a prova arqueológica de que a vara de fato funciona quando ela é bem aplicada no lugar certo. A vara da amoreira de Goianésia formou presbíteros para a igreja. Isso é uma bênção. A gente tem que saber usar essas coisas. Eu me lembro que um dia minha filha inventou uma mentira e a gente teve que discipliná-la usando a vara por causa daquela mentira. E nós procuramos fazer do jeito certo. Pegamos a vara, antes de bater, dissemos por que ela iria apanhar, procuramos fazê-lo não no momento da ira, da raiva, da insatisfação e da frustração porque ela havia mentido. Esperei passar um tempo e disse, filha, nós vamos conversar sobre essa mentira lá em casa. Voltamos para casa, peguei a vara, vou te bater por causa dessa mentira que você disse desse jeito. Bati nela, doeu muito em mim bater nela. Coloquei ela no quarto lá para pensar um pouco sobre a surra que ela levou. Passou um tempo, menos de meia hora, eu fui lá no quarto, sentei com ela, você sabe por que você apanhou? Ela me disse por que ela apanhou. Nós 2 ajoelhamos ao pé da cama, ela confessou o pecado da mentira e nunca mais eu bati nela por causa de mentira. Foi a única vez. Muitos pais procuram exercer a disciplina com raiva. Ah, pastor, se eu não bater na hora que aconteceu, depois eu não tenho coragem mais. Isso é falho, não é adequado. A gente precisa mudar essas questões. No entanto, a palavra de Deus diz que não é simplesmente a disciplina da vara e do ensino, tem também a disciplina da admoestação, do conselho e do chamar a atenção quando fizer alguma coisa errada. A palavra admoestar quer dizer bater a mão no ombro e dizer, olha, não é por aí que você deve ir não, é por outro caminho. E nós devemos fazer isso com os nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, diz que nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus, andando, assentado em casa, ao deitar, ao levantar, em várias oportunidades, não é só no culto doméstico. O culto doméstico é só uma das tarefas que nós temos para desempenhar.
Então, nós devemos ensinar e encorajar os nossos filhos a lerem a Bíblia todos os dias. E nós devemos ler a Bíblia todos os dias para que eles aprendam com a gente a fazê-lo. Nós devemos ensiná-los e encorajá-los a orar sempre. E eles precisam orar com a gente, nós precisamos orar com eles, para que eles aprendam a orar conosco. Uma das orações mais bacaninhas da minha filha, quando ela tinha 2 anos de idade, nós sentamos à mesa e ela disse: deixa que eu oro hoje, papai. Então ora. Papai do céu, obrigado pelo suco, outro suco, outro suco e outro suco. Nunca esqueci daquilo. Os irmãos vão lembrar dessas coisas em casa também. E eles aprendem. E vale a pena a gente fazer essas coisas com eles. Nós devemos orar com eles. Os irmãos às vezes até pensam que não, mas é fácil quando oramos na igreja perceber quem tem costume e quem não tem costume de orar. É claro que a gente sempre desconta timidez e outras coisas mais, mas na linguagem, você percebe quem tem costume e quem não tem costume de orar. Devemos deixar que vejam o nosso exemplo, porque os filhos imitam primeiro os pais. Eu fui pastor de um presbítero que ele me disse que sempre orava junto com a esposa de joelhos ao pé da cama. Mas que ele nunca tinha ensinado isso para os filhos, nunca tinha dito nunca tinha cantado aquela musiquinha de joelho é melhor para eles. Mas um dia ele foi lá à noite ver se o filho estava dormindo direito e abriu a porta e o filho estava orando de joelho ao pé da cama. Ele disse: pastor, eu nunca disse para ele que ele tinha que orar de joelhos. Mas eu e minha esposa nos lembramos de que várias vezes, quando nós estávamos ajoelhados ao pé da cama, a gente ouvia o ranger da porta abrindo, que eram os filhos querendo ver se a gente estava dormindo mesmo. E eles aprenderam vendo a gente orar. Então, filhos aprendem muita coisa errada com a gente. Mas se eles veem a gente fazendo muita coisa certa, eles também aprendem muita coisa certa com a gente. E não é só filho pequeno, não. Se nossos filhos que estão crescendo na igreja conosco continuarem percebendo em nosso crescimento espiritual, nós vamos continuar sendo uma influência positiva na vida deles por muitos anos ainda. Quando é então que nós ensinamos a disciplina e a demonstração do Senhor? Quando nós o fazemos por obedecer a Cristo. Uma verdade que tem que ser estampada nos nossos corações firmemente é que os nossos filhos precisam de Deus porque eles são tão pecadores quanto nós somos. Nós temos que tirar esse véu dos nossos olhos, que não consegue ver nos filhos os pecados que eles cometem, ou tentar tampar com a peneira os pecados que eles cometem. Nós temos que ser os primeiros a participar da disciplina deles. Por que que Deus ficou irado contra Eli? A Bíblia diz que é porque Eli honrava e honrou mais os seus filhos, que eram sacerdotes como ele, e a Bíblia diz que eram sacerdotes execráveis na presença de Deus. Então um dia você lê lá na Bíblia assim, Eli chamando a atenção dos filhos: meus filhos, não façam assim, Deus não gosta disso. E aí você fica com um nó na sua fé. Puxa vida, como é que Deus ficou irado contra Eli, sendo que na própria Bíblia a gente vê Eli repreendendo os filhos? O que aquele texto ensina para nós é que, sendo Eli o sumo sacerdote e seus filhos não cumprindo o sacerdócio do jeito que deveriam, ele não deveria ser simplesmente chamado a atenção deles. Ele deveria ter feito a deposição dos seus filhos, porque ele tinha autoridade para isso. Nós temos que ser os primeiros em favor da disciplina de Deus, não os últimos. Há poucos dias eu assisti na internet, no Facebook, um vídeo de uma professora que corrigiu um aluno que tinha dito que era estúpido 2 e 2 ser 4. 2 e 2 era 22 na cabeça do menino. E a professora disse: não, você errou a conta, 2 mais 2 são 4. Ela: isso é estúpido. Aí a próxima cena, chega o pai e a mãe: que história é essa de você corrigir o nosso filho? Deixa ele do jeito que ele quer. Passa um pouquinho, vem o diretor da escola dizer que a professora tinha ficado obsoleta, que 2 mais 2 não é 4 sempre não. Deixa o menino expressar a inteligência livre dele. E no final das contas chamaram a televisão porque demitiram a professora que insistia que 2 mais 2 era 4. E então o professor: olha, só para você saber que a gente é honesto,
Então é assim, você trabalhou 2 períodos, um período foi 2.000, o outro período foi 2.000, então eu vou te pagar 4.000. A professora, de jeito nenhum, o senhor tem que pagar 22.000. Não é isso? Não é por causa disso que eu estou sendo demitida? Como que as pessoas são incoerentes quando elas deixam a coisa fluir? Nós não somos desse grupo. A palavra de Deus diz que nós temos o dever de levar nossos filhos ao Pai. Eu não sei se os irmãos pensam sobre isso, eu penso muito sobre isso. Como que eu vou chegar na presença de Deus sem os meus filhos? Isso faz a gente perder noite de sono. Isso faz a gente ficar perguntando o tempo todo, onde foi que eu errei? Isso faz a gente colocar o joelho no chão e pedir, Senhor, tem misericórdia, derrama graça sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, muitos de nós têm problemas com filhos e a gente deve interceder uns pelos outros. Mas todos nós temos um recurso que nós podemos usar. Nós temos o Espírito Santo que habita o nosso coração e nós temos as Escrituras nas nossas mãos. E a palavra de Deus diz que nós podemos ter esperança com respeito aos nossos filhos. Porque existe uma tal de parábola do filho pródigo, que diz que o filho rejeitou tudo que o pai ensinou e foi gastar a sua fortuna lá longe. Mas lá ele se lembrou de tudo que tinha aprendido com o pai. E porque lembrou do que tinha aprendido com o pai, resolveu voltar para casa. Isso enche o nosso coração de esperança. E tem uma tal de, aquele texto em que Jesus conversa com o jovem rico. E o jovem rico se afasta. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não deixou de amar à medida em que ele se afastou. Então, se o amor de Deus continua sendo oferecido, e se nós podemos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem seguir, nós podemos ter esperança mesmo quando parecer que eles estão se afastando. Porque Deus é bom. E se nós o servirmos, mesmo que nossos filhos se afastem dele, eles não se afastarão porque nós demos mau exemplo. Eles se afastarão porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que o pai não levará o pecado do filho, assim como também o filho não levará o pecado do pai. No que diz respeito ao pecado pessoal, cada um responderá por si na presença de Deus. Alguns filhos acham que porque o papai, a mamãe, o vovô foram crentes a vida toda, eles estão tranquilos. Cuidado com isso. Deus quer ouvir de você a sua decisão. O papai, a mamãe, o vovô e a vovó já fizeram o que eles tinham que fazer e ainda estão fazendo para que você conheça Jesus e ande com Jesus. Mas quem tem que escolher andar com Jesus agora é você. A decisão é sua. Vamos orar?